Cloroquina funciona contra vírus? Com o fim do BBB, a CPI da Covid tomou o posto de maior e mais triste entretenimento do brasileiro. O Brasil tá lascado! O objetivo dessa comissão parlamentar de inquérito é investigar as supostas omissões e irregularidades nas ações do governo do seu Jair no enfrentamento da pandemia. E é claro que, no meio dessas investigações, não poderia faltar uma das alucinações mais perigosas do seu Jair. Hidroxicloroquina. O tratamento precoce é um dos assuntos mais falados na CPI, em especial a hidroxicloroquina. Senadores de oposição questionam por que o governo incentivou e continua incentivando o uso de um tratamento ineficaz. Secretária, nós temos, na verdade, várias publicações suas acerca da recomendação do uso de hidroxicloroquina para crianças e até para gestantes. Aonde é que estava essa fundamentação para esse tipo de orientação? Por que a senhora não obedeceu o que estava determinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que não recomendou o uso da cloroquina para crianças e adolescentes? Já os senadores e depoentes governistas insistem em defender e até incentivar o uso do tratamento precoce. Mas eu estou fazendo com recomendação médica, tratamento preventivo ou profilático, e se tiver que fazer o tratamento precoce, eu vou fazer. Eu quero dar uma testemunha que eu fui, quando diagnosticado, o médico me receitou hidroxicloroquina. Ele me receitou hidroxicloroquina, que até sobrou. Os argumentos usados pelos senadores e depoentes governistas são os mesmos de sempre. Primeiro, eles citam os trabalhos do DJ mais famoso da pandemia. E aqui, senador Renan, senador Landolfi, começa a história. Esse Didier Raoult, cientista francês, aqui eu tenho Didier Raoult, outro renomado cientista. Porque quando pega Didier Raoult, Vossa Excelência sabe quem é Didier Raoult. Foi de um cientista francês, Didier Raoult, cientista. Aqui, doutor Didier Raoult, e cito de novo ele. Estou ali falando em Didier Raoult e também Didier Raoult. E para finalizar, sobre o tratamento precoce, Didier Raoult. A gente já fez um vídeo aqui no Meteoro apontando as falhas dos estudos do DJ Raoult, que lembram bastante as falcatruas de Andrew Wakefield, o médico falastrão que ganhou dinheiro para popularizar a ideia absurda de que vacinas causam autismo. Aliás, o DJ Raoult e o Wakefield têm outra coisa em comum. Primeiro, gostaria de perguntar ao senhor se o senhor já ouviu falar num prêmio chamado Rusty Razor, que Não. o Dr. DJ Raoult ganhou ano passado. Não. Eu recomendaria uma checagem nesse sentido. O prêmio Rusty Razor, citado pela médica Luana Araújo, é como se fosse um Nobel, só que ao contrário. O prêmio, que foi criado pela revista britânica The Skeptic, é dado para o pior disseminador de pseudociência do ano, como uma forma de destacar os perigos da pseudociência. Em 2018, quem levou o prêmio Rusty Razor foi o Wakefield, por promover continuamente desinformação anti-vacina. Em 2020, haviam vários indicados ao prêmio, entre eles Donald Trump e seu Jair, por promoverem o uso inadequado de hidroxicloroquina. Mas quem ficou com o prêmio foi o DJ Raoult, fonte original dessa pseudociência. Outro argumento usado pelos defensores do tratamento precoce na CPI é que existem milhares de estudos comprovando a eficácia desses medicamentos. Eu trouxe aqui e deixo à disposição dos senhores mais de 2.400 artigos impressos que referendam as meta-análises hoje existentes no mundo, mostrando as evidências que todos nós queremos. São mais de 100 artigos mostrando a evidência da hidroxicloroquina. A gente também já fez aqui no Meteoro vídeos mostrando que esses artigos não passam de um amontoado de lixo pseudocientífico, que são publicados nas chamadas revistas predatórias
ou então sequer publicados. Agora, os cloroquiners trouxeram um novo argumento que passa a impressão de ser mais científico. Eles explicam como a cloroquina funciona, dizendo que inclusive ela é utilizada em outras doenças virais. O tratamento precoce, ele age principalmente na fase de proliferação viral. Ele faz uma ligação com o receptor ACE2 e com outro receptor que é dependente de uma conexão com o vírus para que ele entre na célula e se multiplique. Então, é exatamente nessa fase inicial, nos primeiros dias, que a gente deve iniciar o tratamento. Algum colega falou que não tinha recomendação para vírus. Está aqui, chikungunya. É um vírus. Trata com o quê? Cloroquina. Está aqui Zika vírus. Um vírus. Um cientista brasileiro, médico de uma universidade na Califórnia, descobriu a cura do Zika vírus com cloroquina. É um vírus. Para esclarecer essas histórias, como sempre, a gente foi em busca do que dizem os artigos científicos originais. Existem basicamente duas maneiras de um vírus invadir uma célula. Alguns tipos de vírus, como o HIV, simplesmente despejam o material genético diretamente dentro da célula. Esse material genético viral se movimenta dentro da célula a pé mesmo. Ok, vírus não tem pés. Mas o que a gente está querendo dizer é que esse material genético não precisa de uma carona específica. Outros vírus, como os adenovírus, entram na célula e pegam uma carona dentro de cápsulas chamadas de endossomos. Esses endossomos funcionam como um tipo de Uber que vão levar o material genético desses vírus do citoplasma até mais perto do núcleo. Só que esse Uber só funciona quando tá com o conteúdo dentro dele bem ácido. Se os endossomos não estiverem com a acidez necessária, o transporte do vírus fica comprometido. É aqui que a cloroquina age. Já há muito tempo, cientistas sabem que a cloroquina é capaz de inibir a acidificação dos endossomos. Sem a acidez, o Uber dos vírus não funciona e eles não conseguem infectar a célula, pelo menos não dessa maneira. Aliás, é mais ou menos assim que a cloroquina funciona contra a malária. O protozoário que causa a malária invade os glóbulos vermelhos e se alimenta da hemoglobina, que é aquela proteína que carrega o oxigênio no nosso sangue. A digestão da hemoglobina ocorre no vacúolo digestivo do protozoário, que é um tipo especial de Uber, que aqui a gente vai chamar de Uber Eats. Digerir hemoglobina não é muito fácil. Isso porque durante o processo de digestão é gerada uma substância muito tóxica, que é neutralizada dentro do Uber Eats. Mas esse Uber Eats também só funciona quando está ácido. O que a cloroquina faz é inibir a acidificação dentro do Uber Eats, impedindo a neutralização da substância tóxica, o que acaba matando o protozoário. Na teoria, a cloroquina funciona lindamente tanto contra protozoários quanto contra vírus. E é por isso que não é a primeira vez que a cloroquina é testada contra uma nova doença. Sempre que surge uma nova doença, aparece alguém dizendo que a cloroquina é a solução. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19. Se algum dia um fungo causar um apocalipse zumbi, pode ter certeza que vai aparecer um maluco dizendo que é só dar cloroquina para os zumbis. Em 2002, o mundo foi apresentado a SARS, Síndrome Aguda Respiratória Grave, doença que também é causada por um tipo de coronavírus. Em pouco tempo, já surgiram artigos dizendo que a cloroquina era uma potente inibidora do coronavírus que causa a SARS. Em 2012, a gente conheceu a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, doença que também é causada por um tipo de coronavírus. Adivinha qual medicamento aparece na lista de potenciais anti-MERS? Isso mesmo, a cloroquina. Além disso, a cloroquina também já foi testada contra o HIV, dengue, ebola e até contra a gripe suína.
Como dissemos, é só uma nova doença aparecer que alguém vai lá e testa para ver se a cloroquina funciona. E é bem comum testar medicamentos já existentes contra uma nova doença. Isso tem até um nome: reposicionamento de fármacos. E olha, esses estudos realmente mostram que a cloroquina funciona contra todos esses tipos de vírus aí. Mas todos eles foram feitos in vitro, ou seja, o que eles mostram é que a cloroquina tem atividade antiviral em células cultivadas em laboratório. O estudo in vitro é o primeiro passo de uma longa caminhada percorrida por um medicamento até a sua aprovação. Depois, o medicamento ainda é testado em ratinhos, macacos e só então passa a ser testado em humanos. A maioria dos medicamentos testados fica no meio do caminho. Menos de 10% dos medicamentos que funcionam in vitro conseguem chegar até a última fase de testes. Se eu pegar essa placa, essa cultura viral e botar no micro-ondas, senador, os vírus vão morrer. Mas não é por isso que eu vou pedir para o paciente entrar no forno 2 vezes por dia. A cloroquina sequer passa num teste in vitro mais rigoroso contra a Covid. A cloroquina até funcionou bem em células de rins de macaco cultivadas em laboratório. Aí os cientistas foram lá e resolveram testar num tipo de célula mais específico: células respiratórias humanas cultivadas em laboratório. Nesse caso, a cloroquina não teve nenhum efeito. Mas por que isso aconteceu? Será que a cloroquina não consegue desativar os Ubers das células respiratórias e por isso ela não funciona? A hipótese aqui é outra. Lembra que os vírus podem invadir uma célula de 2 maneiras: pegando carona nos endossomos ou simplesmente despejando o seu material genético dentro da célula. Os coronavírus parecem conseguir entrar nas células dos 2 jeitos, com Uber e sem Uber. Esse estudo aqui de 2005 já mostrava que o coronavírus que causa a SARS não precisa dos endossomos para infectar as células dos pulmões. Esse parece ser o caso do coronavírus que causa a Covid. Nesse caso, não importa quando ou quanto de cloroquina você dá para o paciente. Você até consegue parar o Uber do coronavírus, mas nos pulmões, eles preferem mesmo seguir a pé. E é provavelmente por isso que a cloroquina não tem efeito nenhum quando testada em humanos ou mesmo em outros animais. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou. E essa história aí do senador Heinz de que a cloroquina é usada contra a zika e a chikungunya? Só estou trazendo aqui: cientista brasileiro descobre que pode proteger fetos contra zika vírus. O professor Alisson Motri é o professor da Universidade Federal da Califórnia. Está aqui, então está colocado aqui que também combate vírus. Chikungunya, que Vossa Excelência também sabe, a senhoria sabe, também é um vírus e é combatido com hidroxicloroquina. Aqui, o excelentíssimo senador de Rancho Queimado mistura várias coisas. O estudo do brasileiro que teria descoberto a cura para o Zika vírus realmente existe. Mas o que o estudo mostra é que a cloroquina funciona contra a Zika em células in vitro e em camundongos. Para dizer que é uma cura mesmo, a cloroquina ainda precisa ser testada e aprovada para uso em humanos. Algo que ainda não aconteceu, mas que a gente torce muito para que realmente dê certo. Já no caso da chikungunya, a cloroquina costuma mesmo ser utilizada, mas com um propósito bem diferente do que o que foi insinuado pelo senador Heinz. Até já testaram cloroquina contra o vírus da chikungunya, tanto em macacos quanto em humanos. Mas os resultados foram bem desanimadores. Nos macacos, a cloroquina aumentou a carga viral. Já em humanos, além de não apresentarem nenhuma melhora, os pacientes que tomaram cloroquina tinham mais dores do que os pacientes que não tomaram. As dores nas articulações são uma das principais complicações da chikungunya. É um tipo de artrite reumatoide crônica que pode durar anos.
Essas dores ocorrem porque o vírus da chikungunya parece superativar o sistema imune da pessoa, que passa a atacar as células das articulações. O que a cloroquina parece fazer é dar uma acalmada no sistema imune, aliviando um pouco das dores. Os cientistas ainda não sabem exatamente como a cloroquina faz isso, mas desconfiam que tem a ver com aquela inibição da acidificação dos Ubers celulares. Ou seja, a cloroquina não é usada para tratar a chikungunya, mas sim um dos sintomas. É como quando você está gripado e toma um analgésico, como o dipirona ou paracetamol. Esses analgésicos são usados para tratar os incômodos causados pela gripe, como febre e dor de cabeça. Quem vai acabar mesmo com o vírus é o seu sistema imune. É bem provável que no futuro surgirão novas doenças causadas por novos vírus. E é ainda mais provável que a cloroquina seja testada contra essas novas doenças. E tá tudo bem testar a cloroquina, vai que dá certo. O que não dá é continuar insistindo na cloroquina, mesmo ela se mostrando ineficaz, jogando no lixo décadas de estudos científicos sérios. Cloroquina não funcionou contra HIV, nem contra ebola, nem contra a gripe suína, nem contra a chikungunya, e nem mesmo contra a SARS e MERS, que são doenças muito parecidas com a Covid. Agora, a gente já sabe que a cloroquina também não funciona contra a Covid. E a gente está cada vez mais perto de descobrir por que ela não funciona. Mas ainda falta descobrir por que o seu Jair insiste tanto na cloroquina. Por que será, hein? Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí o João Golias acompanhado do amigo dele, o Pedro Darvas. E o Pedro ganha a mensagem que segue. Darvas, você é um amigo incrível que merece o mundo. Espero que você tenha várias realizações a partir desse novo ciclo que começa e que possamos continuar compartilhando lembranças para a vida toda. Um abraço do Goli. O aniversário do Pedro Darvas é agora, no dia 6 de julho. Parabéns! Beijo, gente! Valeu!